Oi, oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Você sabia que é possível fazer uma farinha a partir da casca do maracujá? E que além de extremamente nutritiva, pode trazer vários benefícios para a nossa saúde? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar quais são esses benefícios e como você pode fazer essa delícia aí na sua casa. Mas antes de tudo isso, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente tem vários vídeos falando sobre os benefícios dos alimentos, o que engorda, o que emagrece. Então, faça isso agora, tenho certeza que você não vai se arrepender. Talvez você já tenha escutado falar sobre a farinha da casca do maracujá. Ela realmente ficou muito conhecida quando a estratégia low carb estourou, digamos assim, quando ela ficou realmente mais conhecida e mais falada. Isso porque a farinha da casca do maracujá realmente tem uma pequena quantidade de carboidratos na porção e ela acaba se encaixando em diversos tipos de receita. Então acaba sendo muito fácil da gente utilizar a farinha da casca do maracujá. E é claro que por conta dessa questão, de ela ter pouca quantidade de carboidrato em sua porção, muitas reportagens também foram feitas falando dos seus benefícios e da sua utilização por pessoas que tenham diabetes ou então pessoas que precisam controlar esses níveis de glicose no sangue. Além dessas coisas que a gente foi falando, a farinha da casca do maracujá ela também pode ser um ótimo aliado do emagrecimento. Isso porque uma das principais fibras que a gente encontra nessa farinha é a pectina, uma fibra do tipo solúvel, ou seja, que vai ser solúvel em água, vai se misturar com água lá dentro do nosso estômago e ela vai trazer uma saciedade muito grande devido a isso, porque ela vai formar tipo de um gel mais viscoso e vai ficar maior ali no nosso estômago, o que traz bastante saciedade, que é algo super importante, quando a gente pensa em emagrecimento, porque ninguém quer passar fome durante esse período. Então, a gente trazendo alimentos ricos em fibras e principalmente ricos em fibras solúveis, como é o caso da farinha da casca do maracujá, a gente tem essa grande quantidade de fibras trazendo uma grande saciedade pra gente. E claro, quando a gente se sente mais saciada, naturalmente a gente diminui a nossa ingestão alimentar, porque a gente não vai estar sentindo fome. Outra questão que acaba sendo bastante importante é que por ela ter poucos carboidratos na porção, como eu comentei com você ali no começo, ela vai ter esse baixo índice glicêmico, o que é realmente importante para um processo de emagrecimento, porque com um baixo índice glicêmico, a gente não vai ter aqueles picos de glicose no nosso sangue que acontecem quando a gente consome um alimento com uma grande quantidade de carboidrato e poucas fibras. Então, a gente não vai ter esse pico de glicose e, consequentemente, a gente também não vai ter um pico de insulina logo em seguida, que é o hormônio responsável por tirar a glicose do nosso sangue e colocar para dentro das nossas células para que essa glicose seja utilizada como forma de energia. Então, a insulina, se ela estiver em níveis muito elevados no nosso corpo, ela vai estimular que a gente armazene tudo que está sobrando lá no nosso tecido adiposo, construindo então essa massa de gordura, que não é algo desejado durante o processo de emagrecimento. E é por isso que a gente vai dar preferência para alimentos, farinhas, como é o caso do que a gente está falando aqui, que tenham esse índice glicêmico mais baixo. Então, a farinha da casca do maracujá, ela reúne todas essas características que podem ajudar e muito durante o processo de emagrecimento. E, logicamente, com essa grande quantidade de fibras presente na farinha da casca do maracujá, a gente vai conseguir regularizar o nosso trânsito intestinal, facilitando bastante a evacuação e podendo ser utilizada por pessoas que tenham a constipação, que acaba sendo bastante desagradável e desconfortável, Por ela ter principalmente a fibra solúvel, que vai ajudar a puxar essa água para o intestino, vai ajudar bastante ali no processo da evacuação. Então, para você ter uma ideia dessa quantidade de fibras que a gente encontra na farinha da casca do maracujá, em 2 colheres de sopa da farinha, a gente vai ter aproximadamente 18 gramas de fibras, sendo que a recomendação diária para a gente consumir de fibras é de 25 gramas. Então, a gente praticamente alcança essa recomendação com apenas 2 colheres de sopa da farinha. E é claro que para pessoas que têm diabetes, a farinha da casca do maracujá é super indicada. Além de ela ter esse baixo índice glicêmico que a gente comentou, ser riquíssima em fibras, que vai ajudar a lentificar
lentificar a absorção da glicose. Então, numa refeição, a gente pode pensar em acrescentar essa farinha para a gente lentificar a absorção desses carboidratos e da glicose em pessoas que já tenham a diabetes desenvolvida. E além de tudo isso, a gente pode ter o benefício de diminuir e conseguir controlar os níveis de colesterol no nosso sangue. Principalmente quando a gente pensa naquele colesterol que não é tão legal assim, que é o colesterol LDL. A pectina, né, que é essa fibra solúvel que a gente encontra numa grande quantidade na farinha da casca do maracujá, ela consegue se ligar nessas moléculas de colesterol LDL e ela vai excretar junto nas fezes. Então a gente acaba não absorvendo todo esse colesterol, né? Então ele não vai parar no nosso sangue. Então a gente consegue ter um ótimo controle desse colesterol ao consumir um alimento como a farinha da casca do maracujá. E eu te falei que nessas 2 colheres de sopa da farinha da casca do maracujá, a gente tem cerca de 18 gramas. E é claro que você não precisa consumir essas 2 colheres de sopa em uma única refeição. Inclusive, o mais indicado é que você fracione esse consumo ao longo de todo o seu dia. Pra gente, né, quando a gente pensa nessa questão da saciedade e também no controle da glicemia, é ideal que você vá fracionando em cada refeição, consuma um pouquinho da farinha da casca do maracujá para ter todos esses benefícios. Por essa farinha ter um sabor bastante neutro, como eu te falei, é muito simples da gente colocar em cima da comida, né? Então tá comendo ali um arroz e feijão, uma salada, você pode jogar essa farinha por cima, ela não vai trazer nenhum sabor diferenciado, porque ela realmente é bastante neutra. Mas se você preferir, você pode consumir junto com iogurte, um kefir, por exemplo, colocar junto numa vitamina, no seu mingau de aveia ou até mesmo lá no seu suco verde. Vai ficar super gostoso, não vai mudar o sabor desses alimentos e você ainda vai ter todos os benefícios, né, que a gente foi comentando ao longo do vídeo. Um recado super importante, um lembrete, é que você não pode esquecer de tomar água. Lembra que eu te falei que a pectina é uma fibra solúvel em água. Ela vai ajudar a puxar água lá para o nosso intestino para facilitar o processo da evacuação. Mas de nada adianta se a gente não estiver ingerindo água o suficiente. Então não deixe de fazer isso para que o seu intestino continue funcionando da maneira mais adequada. Consuma sim a farinha da casca do maracujá, mas não se esqueça de beber água ao longo do seu dia. Se o seu objetivo principal ao consumir a farinha da casca do maracujá é aumentar a sua saciedade, uma boa dica é que você consuma cerca ali de 1 colher de sopa, mais ou menos, com água antes da sua refeição. Então ali cerca de 30 minutos antes, você vai fazer essa misturinha, ingerir e assim a gente vai garantir uma saciedade aumentada para você não chegar naquela refeição morta de fome, comendo até as paredes, né, como a gente fala. Então você vai ter um controle muito maior sobre aquilo que você está ingerindo e dessa forma vai te ajudar a aumentar a sua saciedade. Agora, se o principal objetivo é equilibrar a sua glicemia, né, não gerar aqueles picos de glicose no sangue como a gente foi comentando, o melhor é que você consuma a farinha da casca do maracujá em conjunto com uma refeição. Então, daquela forma que a gente comentou, né, jogar por cima de uma salada, por cima mesmo da refeição que você está fazendo, né, arroz, feijão, macarrão, enfim, o que você estiver consumindo no almoço ou na janta, que assim a gente vai ter um equilíbrio muito melhor da sua glicemia. E é claro que atualmente a gente encontra essa farinha com uma relativa facilidade, principalmente em casas de produtos naturais, até mesmo em sites online, né, que vendem produtos a granel. É muito simples da gente achar essa farinha disponível. É claro que ela vai ter um valor um pouquinho mais elevado, e é por isso que eu vou te ensinar agora como fazer a farinha da casca do maracujá aí na sua casa. Então é claro que tudo que você precisa para fazer essa farinha é da casca do maracujá. Então, sempre que você utilizar o maracujá, né, utilizou ali a polpa, tirou bem, foi para comer com iogurte, para fazer um suco, você guarda bem essa casca sem a polpa. Então, é claro que você precisa realmente tirar bem toda a polpa e pode passar ali debaixo da torneira, lava bem essa casca. E aí você vai pegar uma assadeira, pode ser daquelas retangulares, um pouquinho mais compridinhas, e você vai colocar de barriguinha para baixo. Então aquela parte mais corcundinha da casca, você pode colocar ela por baixo, né, de barriguinha para baixo lá na assadeira. Você vai deixar ali até ela começar a ficar tostadinha. Ela realmente vai ficar mais seca, ela fica com uma coloração mais dourada, mais amarronzada. Então é natural que ela fique mais quebradiça e bem seca realmente. Não esqueça de ficar de olho ali na casca do maracujá para que ela realmente não queime, né? Então realmente não são necessários
muitos minutos, então fique sempre de olho. Depois que você tirou a casca do forno, você vai levar para um processador ou para um liquidificador. Lembrando que ela vai estar um pouquinho mais quebradiça, é natural. E aí você vai processar, liquidificar bem, para que ela forme então a farinha. Você pode deixar realmente ela um pouquinho mais pedaçuda, se você prefere assim, às vezes para comer com iogurte, né? Tem pessoas que gostam bastante. Ou então, se você realmente quer uma farinha mais em pó, mais homogênea, você vai bater mais ali no processador ou no liquidificador. E aí você pode guardar, de preferência num pote bem fechado, né? Que coloque ali num ambiente que não tenha muita luz direta, que seja seco. Como é um produto de origem natural, né, que a gente fez em casa, a gente não tem como dizer um tempo de validade específico. Procure armazenar bem, né, nessas condições, bem fechadinho, num armário fechado, e aí assim a gente tem uma durabilidade maior desse produto. Mas o ideal, mesmo sendo um produto natural, que a gente não tenha certo, né, exata quantidade de tempo que ele vai durar, que você faça a casca do maracujá para usar em torno de 15 dias mais ou menos. Esse é um tempo ideal que a gente vai ter todas essas características preservadas. Então, se você for preparar essa farinha em casa, você mais ou menos vai saber a quantidade que você utiliza aí ao longo do seu dia. Então, procure fazer uma quantidade exata para você utilizar ao longo desses 15 dias. Você já conhecia a farinha da casca do maracujá? Sabia que ela podia trazer tantos benefícios para a sua saúde? Você tem uma receita que você já prepara aí na sua casa que utiliza essa farinha? Deixa pra mim aqui nos comentários, eu sempre tô de olho no que vocês escrevem pra mim. Não esqueça também de curtir o vídeo, dessa forma eu sei que você gostou e que eu te ajudei. Eu espero você nos próximos. Tchau, tchau!